Glórias a Deus. Amém. Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo naquele que era, naquele que é e o que há de vir. Nós não nos reunimos aqui numa reunião social, nós não nos reunimos aqui para nos alegrarmos na companhia dos nossos irmãos e nossas irmãs, mas nós estamos aqui para mais uma vez oferecer um culto agradável ao Senhor. Um culto agradável ao Senhor. Há pessoas que procuram 1000 outras coisas para ser feitas. Com certeza você teria outros 1000 lugares para estar, mas você preferiu estar na casa do Senhor. É agradável ao Senhor quando você faz isso. É agradável a Deus quando você separa um tempo dentro do seu dia de descanso para louvar o santo nome dEle. Nós temos festas, nós temos toda sorte de coisas, mas nós temos que entender que o dia do Senhor ele é único e ele é uma vez por semana, é um período pequeno. Um período em que nós nos reunimos, sim, na escola bíblica dominical, mas essencialmente à noite das 19 até as 20h30, é 1h30 que a gente separa para adorar o Senhor. Será que as festas, será que os eventos, será que as coisas elas são tão assim mais importantes do que estarmos na presença de Deus? É algo que nós temos que meditar. Nós temos 7 dias na semana para nós fazermos o que nós quisermos. E nós temos um dia na semana, um período para nós louvarmos, adorarmos e bendizermos o Senhor. Haverá um dia em que, como a parábola das virgens nécias diz, as pessoas elas vão chegar e elas não vão encontrar mais a igreja. Elas não vão mais encontrar o Senhor, porque o Senhor ele já veio e já levou a sua noiva. E aqueles que têm outras ocupações tão importantes no dia do Senhor, essas pessoas elas vão ficar contemplando a subida daqueles que são filhos e filhas dele. Mas você está aqui e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Cristo e a dureza de coração. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Antes fosse assim com o meu coração e o seu coração. Mas os nossos corações, eles são mais duros que o diamante. E nós amamos resistir a Cristo. A água da vida parece que bate no nosso coração e ela espirra bem para longe pelas nossas atitudes. Tudo que é contrário aos nossos desejos carnais é como se estivesse sendo apresentado para nós como um alimento estragado. E eu uso essa metáfora bem forte e dura para que você entenda. É como se fosse apresentado para você o melhor manjar do mundo, mas você olhasse para ele como se fosse uma coisa apodrecida. O versículo que ficou da semana passada é João 11:48, que diz: se o deixarmos, Jesus, continuar assim, todos crerão nele. Depois disso virão os romanos e destruirão o santuário e a nação. As prioridades são trocadas por algo que nos satisfaz momentaneamente. O problema ocorre quando da consequência das nossas decisões. As nossas decisões têm consequências. Nós não podemos nos afastar delas. Seria bom se a gente cometesse um erro, um pecado, um engano e a gente falasse assim, me perdoa. E aí todas as consequências daquele erro seriam apagadas. E não tem essa possibilidade. Quando nós vemos o meio judiciário, as pessoas elas fazem coisas e se arrependem, mas tem que pagar um preço. Há algo a ser pago. As prioridades são trocadas por algo que nos satisfaz momentaneamente. O problema ocorre quando da consequência das nossas decisões. A mesma dureza em resistir a Cristo se converte numa indignação ao resultado das nossas ações. Estranho, né? Estranho. Você decide como você quer, mas quando a coisa acontece, você acha ruim.
como nós nos portamos estranhamente, reclamamos por liberdade e também pelas consequências da mesma. Eu quero liberdade para agir como eu quiser, mas quando a coisa acontece, Deus, por que o Senhor permitiu? Mas eu não agi como eu queria. Que possamos deixar a nossa natural resistência às coisas espirituais e nos deleitar na vida do Espírito Santo. A palavra de hoje tem como título Soberania Divina sobre a vontade humana. E sinceramente Deus não está nem aí com o que você pensa, ou o que você acha, ou o que você decide como melhor. Quando nós lemos o livro de Jó, a gente vê isso. Quando Jó começa a contender com Deus, achando que Deus não vai responder. Quantas vezes nós fazemos isso nos nossos quartos, né? Imagina se uma hora dessas Deus ele decidir responder verbalmente para você. Que vergonha que vai ser. Soberania divina sobre a vontade humana. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós estamos quase finalizando o Evangelho de João, capítulo 11. Semana que vem, ou na outra semana, nós estamos falando bastante da mãe do Felipe, de Betânia, cidade onde Jesus foi ungido. Evangelho de João, capítulo 11, ela até assustou ali. Evangelho de João, capítulo 11, versos 47 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 47 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos cairão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos diante da Tua Palavra. Tua Palavra que é viva, Tua Palavra que é eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Nós estamos aqui, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Me coloco como um instrumento do Senhor, falho, dependente, incapaz, indigno, mas eu me coloco na Tua presença pedindo, Pai querido, que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade. Que o Senhor não permita que eu envergonhe o Teu Evangelho ou venha falar coisas que procedem do meu coração. Sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, que o Teu Espírito de entendimento esteja sobre nós, nos dando entendimento e que nós possamos aplicar nas nossas vidas, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Algumas palavras que nós lemos, só para fazer uma breve lembrança. Sinédrio seria o conselho dos judeus que governavam Israel, seja no âmbito político, seja no âmbito legislativo e judiciário. Nós também falamos na semana passada sobre o conceito de nação. Quando se falava de nação, falava a nação de Israel, em especial o povo judeu na sua organização política. E quando se falava de povo, falava do povo de Deus, que é com quem Deus faz aliança, tá? Soberania divina sobre a vontade humana. O homem sempre quis pilotar a sua vida. Desde o início, ele acha que ele pode decidir, ele pode fazer. Talvez você também ache que você pode tomar alguma decisão na sua vida, fazer ou não fazer. A gente vê hoje as mulheres levantando a bandeira
da negação, da proibição do aborto, sendo descriminalização do aborto, me perdoe, tá? Descriminalização do aborto, e as mulheres elas fazem o piquete e pessoas na sociedade defendem, e hoje os políticos estão prestes a serem eleitos, perto das eleições, e começam a levantar essas bandeiras para tentar angariar um pouco mais de votos, mas tudo que vier a acontecer, acontece segundo a vontade de Deus, com um propósito. Pastor, quer dizer que se for aprovada a lei do aborto porque foi a vontade de Deus? Sim. Por que isso? Não tenho a mínima ideia, e a minha cabecinha nem tem capacidade para pensar nisso, mas o Senhor tem propósito. Como houve propósito quando o povo judeu foi entregue nas mãos de Hitler, e mais de 6 milhões de judeus morreram, daqueles que eram o povo de Deus. Nós não entendemos, mas o Deus, Ele é soberano, sobre a minha vontade, sobre a sua vontade. O sistema de poder judaico identifica a sobrevivência da nação como sua própria. Então aquele povo, aqueles religiosos começam a falar assim, olha, vamos matar Cristo, porque se ele não matar, a nação ela vai ser acabada. Quando ele fala de nação, ele está falando do governo deles. Eles iam perder a autoridade. Os romanos iam colocar outras pessoas no lugar deles. Eles não estavam preocupados com o povo, nem com o templo, nem coisa nenhuma. Eles estavam preocupados com eles. Assim, eles justificam o seu oportunismo político e a injustiça que eles cometem. Como instituição religiosa, essa tática leva à própria ruína e o afastamento de Deus pela rejeição de Jesus. Quando você rejeita os ensinamentos de Deus, quando você rejeita aquilo que o Senhor comanda que você faça, você se afasta de Deus. Deus, Ele é imutável, mas o que acontece é que você vai se afastando gradualmente de Deus. A ausência nos cultos, a ausência de devocionais, a ausência de tempos de oração, você vai se afastando de Deus. E cada vez mais a voz dele começa a ficar embaralhada e você não a entende. E aí é o momento que você fala, Deus me abandonou, e na verdade quem abandonou foi você. A instituição esvazia-se da sua presença ao assinar a sentença contra Jesus. Por isso Jesus deixou de andar em público entre os judeus e foi-se dali para uma região vizinha. Não havia mais nada a ser feito. Nós temos que entender que a nossa ação, inclusive perante aqueles que nos rodeiam, ela vai até um certo ponto. Um ponto que Deus define como um ponto de você continuar ou um ponto de você parar. Naquele momento não havia mais nada a Jesus Cristo fazer em relação àquela instituição que havia rejeitado a Ele, rejeitado os seus ensinamentos e rejeitado o próprio Deus. Os primeiros versículos que nós vamos meditar são João 11, 51 e 52, que diz assim: Não foi por si mesmo que ele, Caifás, profetizou essas palavras, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, e nós já explicamos que ele era sacerdote segundo a vontade romana e não segundo a ordem divina, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E aí está falando de mim e está falando de você. Caifás, ele procede como alguém que se tornara louco. Caifás, ele agiu como um louco. Ele pronunciou algo que ele não entendia. Ele foi utilizado como instrumento do Senhor, talvez numa medida como a mula de Balaão, que abriu a sua boca e falou sem nenhum entendimento pelo que ele estava falando. O evangelista apresenta que um impulso superior guiou a sua língua, porque Deus pretendia que ele, Caifás, aquele homem que era indigno, que era pecador, fosse um instrumento seu na proclamação dos seus decretos. Então nós vemos na palavra de Deus muitos homens sendo utilizados, mesmo dentro de uma condição maligna, como instrumentos de Deus. Nós vemos a figura de Faraó, quando o Faraó endurece o coração. Nós vemos a figura de Nabucodonosor. Nós vemos a figura de Caifás, que é utilizado como instrumento da vontade de Deus. E nós podemos pensar em outras pessoas no redor da história que cumpriram a vontade de Deus, por mais, novamente eu digo, que eu e você não entendamos a soberania divina sobre a vontade do homem. O homem quer destruir e Deus faz com que aquilo cumpra o seu propósito. Isaías 53:10 é um exemplo disso,
Caifás deveria conhecer esse texto. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. E aí está falando da figura de Deus em relação a Jesus Cristo. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, meu pecado e seu pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não mais 11 discípulos, não mais 70 discípulos, mas milhares de milhares, milhões de milhões que já habitaram na terra e continuam habitando e vão habitar e vão se render ao Senhor. Aquela palavra de Caifás vem cumprir a palavra de Isaías 53:10. Se Caifás ele não se pronunciasse daquela maneira, Jesus Cristo não ia ser entregue para julgamento, não iria ser entregue para a paixão e não iria ser morto crucificado. Então Isaías 53:10 se cumpre a partir da palavra de um homem indigno como Caifás. Caifás, portanto, age como possuindo duas línguas. Com uma, vomitava o perverso e cruel desígnio de entregar Cristo à morte. Para ele estava falando algo que era para realizar a vontade e os desejos dele. Só que, na verdade, essa língua, ela foi convertida por Deus como algo com um propósito bem diferente. Neemias capítulo 13, verso 1 e 2 diz: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O nosso Deus converteu a palavra de Caifás, de destruição, em palavra de restauração, de resgate, de ressurreição e de restauração. Assim é o nosso Deus. Duas línguas falaram pela boca de Caifás, duas respostas houveram. Uma para aqueles que não acreditaram, para aqueles que preferiram continuar andando no caminho da iniquidade, um caminho de morte, uma resposta de morte. Para aqueles que ouviram, e houveram pessoas que ouviram aquilo e entenderam como algo realmente proveniente de Deus, mas não tinham uma voz que poderia fazer alguma diferença naquele meio. Para aqueles, para mim e para você, vida. Para os que não creem, morte. Para os que creem, vida. O evangelista mostra que a totalidade da minha salvação, a totalidade da sua salvação, a totalidade da nossa salvação consiste em Cristo nos congregar nele um só corpo. Um corpo em que flui a fonte de água da vida. Se você não estiver atrelado ao corpo de Cristo, você está morto. Mas eu estou na igreja, mas eu fui batizado, eu tenho uma carteirinha de membro, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou o raio que o parta. Não vai resolver absolutamente nada. Você tem que estar inserido no corpo de Cristo, entendendo que nós, que não somos da linhagem judaica, nós somos enxertados. Se você for procurar na internet o processo de enxertar, você vai ver que se pega uma árvore e aí você pega um galinho e coloca lá junto, não sei, mais ou menos assim, e de alguma maneira fixa, e aí o que acontece é como se a seiva começasse a fluir através daquele galinho, e aquele galinho, em vez de morrer, ele tem vida. É isso que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos mortos e nós fomos enxertados em Cristo. Nosso Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Salmos 86, verso 9. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ele não está falando somente dos eleitos aqui, está falando de todos os povos. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Alguns farão isso louvando a Deus. Achei tão bonitinho hoje a Lourdinha. Gostei, Lourdinha. Você levantou as mãos aos céus, colocou a mão assim no peito. Foi legal isso. Continua fazendo. O Senhor, Ele vai recolher sim essas pessoas. Essas pessoas, elas vão se dobrar. Eu dobro os meus joelhos na presença do Senhor. Mas aqueles que não, Deus não existe, Deus é maldito, aquelas pessoas também vão se dobrar. Salmos 86, 9. Todas as nações
Deus não está preocupado com nações, Ele está preocupado com o povo. Tá? Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Essa raça humana, ela está dispersa e alienada de Deus, até que Ele mesmo os encontre e enxerte no corpo, sob Cristo como sua cabeça. A ação é divina. Shirley hoje compartilhava comigo de uma dificuldade de uma amiga dela. Só podemos orar, querida, para que Deus possa, como fez comigo com você, tocar. A partir do toque de Deus, as coisas mudam, as coisas elas são transformadas. Nós temos que orar pelas vidas. A comunhão dos santos é a preparação para a vida eterna. Lourdinha falou um pouquinho sobre isso. A comunhão nossa, o nosso relacionamento. Fui bem duro hoje no fim do culto, falei algumas coisas duras para você. Esta comunhão que procede do exercício da misericórdia é a preparação para que nós possamos viver na glória com o Senhor. É importante que a gente aprenda, porque todos os que Cristo não une ao Pai permanecem na morte. E se você não consegue viver exercendo misericórdia, se você não consegue demonstrar o amor pelas vidas, você não está enxertado na videira verdadeira e você está morto. Abra aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, eu vou ler do verso 3 até o verso 10. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 10. Bendito o Deus, assim diz a palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versos 3 a 10. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo converge a Cristo. Toda a ministração da palavra tem que viver em prol de Cristo. Toda a ministração da sua vida tem que viver ao redor de Cristo. A sua motivação tem que ser Cristo, Cristo, Cristo. Por essa razão, para podermos desfrutar da salvação produzida por Cristo, deve-se remover a discórdia entre nós e Deus, chamado pecado, e temos de ser feitos um com Deus. A causa e o pagamento dessa unidade é encontrada única, absolutamente, não há outro motivo senão a morte de Cristo. Qualquer coisa que possa nos atrelar a Deus que não seja Cristo é mentira. Campanha, monte, unção, misticismo, rituais, nada pode nos aproximar de Cristo a não ser a sua morte. Ambos, Caifás, dentro do entendimento político, e João, dentro do entendimento espiritual, entendiam que a morte de Jesus era substitutiva. Ou morre Cristo, ou morre a nação. Ou morre o sistema religioso judaico, ou morre a figura de Jesus Cristo. A derradeira nação é quem? A igreja. Quem é esta nação final? Quem é esse povo escolhido? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala de mim e de você. Que bonito. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, é e há de vir. Quando ele escreveu esse versículo, ele pensou em você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E quem chamou foi Deus. A instituição do sumo sacerdócio
criava intermediários entre Deus e o povo. O povo, que será objeto da nova aliança de Deus com a humanidade, não se limitará a Israel, mas abrangerá pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Glória a Deus por isso. Alcança a minha vida e alcança a sua vida. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas vi, eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, Alemanha, Ásia, Oceania, África, qualquer lugar, entendeu? Guará, Vicente Pires, Águas Claras, por todo lugar. Eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e nós lemos, vestes alvas como a neve. Essas vestes brancas, elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. É como se Deus ele pegasse a sua roupinha e colocasse na máquina de lavar celestial, que é melhor que a Brastemp, em vez de colocar um alvejante e colocar aquele lolo lá, fofo lá, sei lá, aquele ursinho lá, do amaciante lá, ele vai lá e coloca assim um pouquinho do sangue do Cordeiro. Bate, 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 porque é isso que acontece na minha vida e na sua. Bate, 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 joga de um lado, ai, ui, ai. E aí a hora que vai tirar, alva como a neve. O Messias reunirá a nova comunidade humana, composta por aqueles que lhe aceitarem. A sua marca não será o sangue de Abraão. João 8,33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Para eles, a marca do Filho de Deus era a descendência de Abraão. Você não precisa ter o sangue de Abraão, mas na verdade é o sangue de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus olhou um monte de gente e falou assim: eu escolho você. Que lindo, que lindo. A morte de Jesus pelo povo será do pastor que morre para defender as suas ovelhas, para dar-lhes a vida. Deixa eu voltar na nossa imagenzinha lá do começo. Eu gosto bastante dessa imagem. É o Jesus Cristo, ele indo para a morte para que você pudesse ter vida. O próximo versículo que nós vamos meditar é o João 11:53. Assim, a partir desse dia, entraram em acordo para matá-lo. O conselho de Caifás foi aceito. A decisão foi tomada. Só falta levá-la adiante da melhor maneira possível, conforme a conveniência política da nação judaica. Formularam a sua sentença e sabem o que tem que fazer. A morte de Jesus não se dará por linchamento, como eles já tentaram fazer em João 8,59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Mas a morte de Jesus será por uma decisão oficial, fria e politicamente justificada. Eles iriam tentar de uma certa forma amarrar judicialmente aquela decisão para que o povo não se levantasse contra eles. Não fariam um julgamento formal, nem era necessário, porque não pretendiam fazer justiça, mas defender os seus próprios interesses. E a gente vê claramente isso em Marcos capítulo 14, verso 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas, os componentes do sinédrio, procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles orquestraram de tal maneira que aquilo iria parecer uma traição. Quando eles estão perante Pilatos, ele fala assim: se você soltar ele, que está dizendo que é rei, você é contra César. Porque morte de cruz não era qualquer punição. Traição era digna de morte de cruz. Por isso que eles falam: se você soltar ele,
você vai estar traindo César. E aí você também vai morrer na cruz. Então, Cristo, ele é armado de tal maneira que Cristo ele tem que ser levado para a cruz. Ele não poderia só ser chicoteado e ser solto, pelo que eles estavam ensinando. Essa situação era uma situação que já ardia no coração deles, mas foi precipitada pela ressurreição de Lázaro, algo que eles também queriam matar. João capítulo 12, nós vamos ver mais para frente, capítulo 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Temos que matar Jesus e temos que matar qualquer pessoa que testemunhe do poder e da força de Jesus. Na verdade, eles não mataram Lázaro coisa nenhuma, porque o intuito de Deus era apenas que Jesus Cristo morresse. E o nosso último versículo, João 11:54. Por isso, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região próxima ao deserto, a um povoado chamado Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. O evangelista então relata que Cristo uma vez mais deixou de andar publicamente, sabendo que os seus inimigos o buscavam matar. Jesus ficou com medinho, de jeito nenhum. Importante lembrar, e não é a primeira vez que Jesus fez isso, ele fez em outras vezes, que a sua intenção não era fugir. Ele estava pronto para entregar a sua vida em qualquer momento que fosse. Mas o momento tinha que ser o momento de Deus. Ele não estava fugindo, mas o objetivo dele era apresentar-se e sofrer a morte voluntária no tempo que o Deus Pai assim designou. A sua ausência pública declara que nenhum tribunal humano poderia forçá-lo à cruz. Ele mesmo dá a sua vida, ele mesmo entrega a sua vida. A hora era uma determinação do Pai e a sua entrega apenas um ato voluntário. Você tem a oportunidade, durante toda a sua vida, de seguir estes passos de Cristo. Provavelmente você não vai ser levado a uma cruz física. Você não vai ser morto. Hoje não se mata mais pessoas na cruz. Há outros tipos de morte. A morte física, sim. Se nós tivermos aqui no nosso Brasil um regime tal que criminalize algumas coisas, se você se colocar como um cristão, você pode ser penalizado. Não há punição de lei de morte aqui, mas em outros países existem. Então pode haver sim a punição física, inclusive com a morte. Mas há outros tipos de punição. Há a punição do desprezo. Há a punição da rejeição. Há a punição da pessoa olhar para você e falar assim: olha, eu não vou te aceitar neste trabalho, ou não vou levar você a executar uma promoção sobre a sua vida porque você é cristão, ou porque você tem esse tipo de pensamento. Você, em alguma situação, você pode ser preterido porque você se posiciona como uma pessoa que não aceita a pedofilia, não aceita o homossexualismo, não aceita as situações que o mundo está querendo impor, o aborto. E as pessoas podem olhar para você e falar assim: radical, não quero você comigo, você não anda comigo. E a palavra de Deus é clara que isso pode acontecer a partir de familiares. Provavelmente é assim que vai acontecer. Talvez os seus entes queridos, eles não queiram mais conviver com você. E aí você tem que tomar uma decisão. Você tem que optar. Eu quero viver para esse mundo ou eu quero viver para Cristo? Jesus Cristo, quando ele saiu para essa região de Efraim, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Haviam mulheres que o assistiam com as suas rendas pelas bênçãos que elas tinham recebido. Viúvas, ricas. E ele poderia ter falado assim: olha, agora eu estou precisando de um dinheiro para fugir, eu vou lá para a Ásia. Ou Jesus vai e volta quando tiver. Mas ele sabia que não era a vontade do Pai. Dia após dia você é colocado em situações como essa. Situações complicadas e situações simples. Cabe a você decidir. A sua ausência pública declara que nenhum tribunal humano poderia forçá-lo à cruz. A hora era uma determinação do Pai e a sua entrega um ato voluntário. Você tem que começar a agir de uma forma voluntária em obediência ao Senhor. Amém, queridos? Eu escrevi uma pequena oração
E eu quero pedir que você, como nós temos feito, que você curve a sua cabeça. E se isso que eu falar refletir aquilo que você pensa, diga amém. Ou simplesmente receba dentro do seu coração, descansando em Deus. Ó Deus altíssimo e grandioso, o pensamento de Tua infinita presença me alegra, pois estou lutando e sofrendo, perturbado e angustiado, mas Tu estás sempre comigo. Amém. Teus desígnios permanecem firmes como os montes eternos. Teu poder e bondade não conhecem nenhuma limitação. Tu tiras ordem da confusão e minhas derrotas são para Ti vitórias. Amém. O Senhor Deus onipotente reina. Eu venho a Ti como um pecador, com preocupações e tristezas, para lançar cada ansiedade inteiramente a Ti, cada pecado, clamando pelo precioso sangue de Cristo. Reaviva, te peço, Pai, a profunda espiritualidade em meu coração. Permita-me viver perto do grande pastor, ouvir a Tua voz e seguir os Teus chamados. Guarda-me do engano, ao fazer-me habitar na verdade, e do mal, habitando-me a andar no poder do Espírito. Dá mais intensidade de fé nas verdades eternas para mim, ardendo dentro de mim pela lembrança das coisas que eu já vivi, dos livramentos em que eu já tive experiência. Faça-me nunca ter vergonha da verdade do Evangelho, que eu possa suportar a reprovação, a rejeição e ver Jesus Cristo como Tua essência, conhecendo-o no poder do Espírito. Senhor, ajuda-me, pois estou frequentemente morno e frio. A incredulidade deforma a minha confiança, o pecado me faz esquecer de Ti. Faça, te peço, Pai, que as ervas daninhas que crescem em minha alma sejam cortadas na raiz. Concede-me reconhecer que eu realmente vivo somente quando eu vivo em Ti, para que todo o restante seja insignificante. Somente a Tua presença pode fazer-me santo, devoto, forte e feliz. Habita em mim, gracioso Deus. Eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor.